Recebendo o Mendonça Prado, ex-deputado federal. Mendonça Prado, seja bem-vindo aqui na nossa metropolitana. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Foca. Obrigado pelo espaço, pelo convite. E é um prazer estar aqui com você, com meu querido amigo Edilson, com o Helder, especialmente com seus ouvintes. Eu estava fora das entrevistas, dos contatos com a imprensa, e surgiu esse convite. Eu até fiquei surpreso. Mas aqui estou para dialogar. O senhor não vai ser candidato, não? Para dialogar. Nenhum cargo. Quem gosta de política, ele só sai da atividade política quando morre. Eu gosto de política e sou filiado a um partido político, então posso ser candidato, sim, mas eu ainda não tenho essa definição, essa decisão. Nos últimos tempos eu tenho me dedicado muito aos meus pais, porque o ano passado meu pai teve uma internação de 107 dias e saiu num processo de uma grande necessidade da minha presença. E eu estou presente com os meus pais, cuidando dos meus pais. Eu diria que hoje a minha profissão que mais me orgulha é ser cuidador de idosos, né? Eu cuido dos meus pais com muito carinho. Mas isso, quando nós nos habituamos, nós nos acostumamos, e meu pai também gosta muito de política, talvez se eu me candidatar eu esteja fazendo assim um gosto dele, viu? Pode ter certeza. Olha, eu estou incentivando essas figuras que protagonizaram aí a política estadual alguns anos atrás a voltar para a cena, a ser candidato principalmente a deputado estadual, para aquecer a Assembleia. É impressionante que hoje a Casa Legislativa, que pauta os assuntos na imprensa do Estado, é a Câmara de Vereadores. A Assembleia, a gente não ouve falar em absolutamente nada. Então, eu estou incentivando Fábio Henrique a resolver a situação jurídica dele e ele ser candidato ao invés do irmão Adilson. Estou incentivando João Fontes a ser candidato. Incentivando Agualberto novamente a ser candidato, voltar para a Assembleia. Venâncio Fonseca. Augusto não, porque Augusto tá, né? Mas em uma outra vibe, é empresário agora, é consultor político. E o Mendonça Prado, por que não? Então a Assembleia seria em 2027 uma casa muito mais forte, muito mais ativa, se essas figuras tivessem ali algumas cadeiras compostas, né? Olha, você sabe que por ter sido político, não é? Sou político. O homem é um animal político, já dizia Aristóteles. Eu converso muito com muita gente e as pessoas falam sobre muito de um processo de deterioração da política. Ulisses Guimarães, quando perguntavam a ele, disse: mas doutor Ulisses, esse mandato, essa legislatura não está muito boa. Aí ele respondia: espere a próxima que vai piorar. Eu acho que o nosso processo de deterioração política não é em função apenas das pessoas. Eu acho que nós tivemos aí alterações que precisam ser revistas, não é? Nós somos um país presidencialista, por exemplo, e nós temos hoje um país governado praticamente pelo Congresso Nacional, que não é a característica, não é um perfil dos congressistas. Congressista é legislador, é fiscal, não é, por exemplo, executor de orçamento. Me recordo que quando eu era deputado federal, nós tínhamos direito a emendas parlamentares e a soma dessas emendas parlamentares girava em torno de 2,5% do percentual discricionário do orçamento da União. E isso era tido como um exagero, como um absurdo, porque naquela época, quando nós comparávamos com os Estados Unidos, por exemplo, nós tínhamos aqui 2,5% e lá eles executavam apenas 1,5%, porque a emenda para o legislador é algo simbólico, para dizer, olha, ele tem uma certa autoridade, ele teve uma visita aqui, tinha uma necessidade, ele levou alguma coisa, mas não para executar. Hoje o Congresso Nacional, enquanto os Estados Unidos continua com 1,5%, o Congresso Nacional executa 25% do orçamento. Isso é, na minha opinião, uma imoralidade e desvirtua completamente a política, o processo. Ninguém governa e ninguém vai ser melhor do que o outro. Vai falar, Bolsonaro, Lula.
Ninguém consegue governar um país onde o Congresso executa 25% do orçamento. Se você pegar um perfil de qualquer deputado federal ou senador do Brasil, os caras estão falando em asfalto, em praça, na construção disso, na construção disso, no trabalho do executivo, do prefeito, do governador, do presidente da República. O que menos se fala é sobre legislar, é sobre fiscalizar os atos do Poder Executivo, é sobre como atualizar as regras, as leis, não é? A própria Carta Magna e assim por diante. Então, enquanto não houver uma alteração nesse sentido, eu acho muito difícil as pessoas se sentirem contempladas com seus representantes, porque realmente o povo decidiu por um sistema presidencialista através de plebiscito, e o que nós temos é um sistema que eu diria tipo monstrengo, que ninguém sabe se é parlamentarista, se é... Mas quem implementou isso não foi o Ulisses Guimarães? Não, o Ulisses... Quando o senhor estava lá, já não era assim? Não. Nós tínhamos, é o que eu estou lhe dizendo, nós executávamos 2,5% do orçamento e era imoralidade. E as emendas, elas não eram impositivas. Não cabe ao parlamentar... Mas não dá mais independência não o parlamento? Não. As emendas impositivas? Não é questão de independência, porque isso não é papel de legislador. Deputado não destinar emendas? Não é. Deputado é para apreciar a confecção do orçamento público e fiscalizar a sua execução. Hoje é quanto o Congresso? Se você é o autor... Hoje o Congresso executa... Do orçamento? 25%. 25%. Na época do senhor... Era 2,5% e as emendas não eram impositivas. Certo. Esse é o modelo que o senhor acredita? Eu acredito que deputado... Deveria voltar... Eu acredito que legislador, como o próprio nome diz, tem que legislar e fiscalizar. Deputado federal, deputado estadual, vereador, senador da República, principalmente. Senador da República, por exemplo, ele é diferente de um deputado federal. O deputado federal, ele representa o povo. O senador da República, ele representa os entes federados, os estados brasileiros. Sim. Por isso que São Paulo tem 40 milhões aproximadamente, ou mais um pouco, de 40 milhões de habitantes, e nós temos apenas 2 milhões de habitantes, 2,3 milhões de habitantes. E São Paulo tem 3 senadores, e Sergipe também, com a população bem menor, tem 3 senadores. Para quê? Para que tenhamos, nós somos uma república federativa, para que tenhamos o equilíbrio da federação. No Congresso, no Poder Legislativo, o mesmo peso que tem São Paulo, tem Sergipe. Então, o senhor é contra, por exemplo, a volta dessas subvenções, que é, na verdade, uma subvenção? Essas emendas da Assembleia... Sou contra. Essas emendas da Câmara de Vereadores de Aracaju... Totalmente contra. O orçamento é uno. O orçamento é do município. O município, ele tem seus poderes, como o Estado, como a União. Os poderes legislativos. Qual o papel do legislativo? Fiscalizar e legislar. Se eu sou autor do orçamento e eu executo o orçamento, quem me fiscaliza? Não é verdade? Então não existe isso. Então, quem é que fiscaliza, por exemplo, a emenda de um vereador? Aí o cara chega e diz... Mas o Tribunal de Contas? Que é o órgão auxiliar, que é o órgão auxiliar da Câmara. Mas a concepção está totalmente distorcida, não pode ser assim. Aí você pergunta, o presidente da República, seja Bolsonaro, seja Lula, eu não quero me imiscuir nessa questão hoje, só se você quiser, mas você tem aí, por exemplo, não termina a BR-101, não termina. Como é que o homem vai terminar se o dinheiro está picotado? É como se o orçamento fosse uma grande folha de papel, e aí um pega, rasga um pedacinho, outro rasga um pedacinho, outro rasga um pedacinho, outro rasga um pedacinho, e fica dando entrevista aqui a foco. Hoje eu levei o asfalto para a cidade tal. Hoje eu levei a pracinha para a cidade tal. Hoje eu levei... E as obras estruturantes? Nós temos 2 obras estruturantes aqui em Sergipe, que todo mundo fala, ninguém resolve. As BRs... Nós temos aí a BR-101 e a BR-235, e nós temos o canal do Xingó. São as obras prioritárias neste instante de Sergipe. Se a bancada sergipana se unisse, pegasse toda a verba da bancada e destinasse para a conclusão da duplicação do eixo norte, aqui, sim, né, nessa região de Maruim, que falta ainda, se eu não me engano são 17 quilômetros que faltam, inclusive são 17 quilômetros fatiados. Sim. E trechos muito mais complicados e complexos de estruturação, pelo que disse o superintendente do DENIT aqui no programa. E a duplicação pós-instância aqui no eixo sul. Sim.
A bancada resolvia essa situação da com certeza, em parte, durante todos esses anos, já teria concluído, se o dinheiro fosse destinado para essa infraestrutura super importante para o Estado de Sergipe. O Estado desenvolve com infraestrutura. O Estado não desenvolve apenas com obras pequenas. As obras pequenas, por incrível que pareça, elas virão por consequência. Eu tenho um aprendizado do ex-governador João Alves, que eu já falei em algumas entrevistas, e vou repetir aqui. Quando ele estava construindo a ponte Aracaju Barra, nós passamos pela ponte, aí ele me disse: Mendonça, todo mundo acha que essa ponte eu estou fazendo para embelezar Aracaju ou somente para ligar a Barra dos Coqueiros e Aracaju. Eu digo: e não é isso mesmo? Eu não estava muito, não é? E nós conversávamos muito. Ele disse: não é por isso, não é por isso. Até você, ele dizia assim. Não, essa obra, nós temos o menor IDH do estado de Sergipe, um dos menores IDH, tem uma parte no sertão, mas um dos menores índices de desenvolvimento humano estão nas cidades de Pacatuba, Brejo Grande e Ilha das Flores. Essa ponte não é apenas para embelezar ou para ligar uma cidade a outra. Essa ponte é para levar desenvolvimento socioeconômico para uma região que é a mais pobre do estado de Sergipe. E isso vai acontecer lá na frente, daqui a 4, 5 décadas. Eu não vou ver. Eu não vou ver. E não viu. E a gente ainda não, nós não estamos, apenas falamos sobre Barra. A Barra. Mas o intuito não é apenas a Barra. O objetivo é bem nobre, é bem maior do que esse. É desenvolver socioeconomicamente, ou seja, combater desigualdades sociais, desigualdades regionais no planejamento com muita antecedência e transformar nosso estado mais equilibrado do ponto de vista econômico, levando qualidade de vida para futuras gerações. O Churchill dizia que a diferença entre o demagogo e o estadista é o que o demagogo pensa na próxima eleição. E o estadista pensa nas próximas gerações. Então, João Alves era falou de um autor aí de direita. O senhor já foi esquerdista alguma vez, não? Não. Já foi comunista, socialista, admirador de Karl Marx? Deixa eu falar uma coisa assim. Eu não sou assim muito fixado nos ideólogos, seja ele de esquerda ou de direita. Eu me acho um cara mais à direita, sempre fui. Pela minha formação, o partido que eu convivi mais tempo estive mais tempo foi o PFL, o Partido da Frente Liberal. Em um tempo em que ele tinha um ideário, não é, que era anotado, que era escrito, inclusive, por Cláudio Lembo, por Marcos Maciel, por pessoas que eram defensores do liberalismo, não é? Marco Maciel, que foi vice-presidente da República. Vice-presidente da República. E eu fui vice-presidente desse partido. Então eu me sinto mais... Nacionalmente. Eu me sinto mais à direita. Mas eu tenho, por exemplo, uma admiração muito grande. Eu revelo aqui, os direitistas ficam com raiva quando eu falo, mas eu tenho, por exemplo, que eu acho que foi o maior esquerdista desses últimos tempos que eu conheci, pelo sistema educacional idealizado por Leonel Brizola. Leonel Brizola, para mim, era o esquerdista de verdade. O Lula é um esquerdista mais do Paraguai, né? Você veja que atualmente os bancos são as instituições que têm mais lucros no Brasil, e ele disse que é o defensor dos pobres. Eu vi ontem, ou antes de ontem... Ele para ganhar a eleição em 2002 lá, teve que fazer a carta... José Alencar. A carta para os bancos. Então o Brizola era o verdadeiro esquerdista. E ele tinha ao lado dele, por exemplo, Darcy Ribeiro, né? Que era um antropólogo, um homem de uma visão extraordinária. E o Darcy Ribeiro, ele idealizou os CIEPs, que depois o Collor até tentou fazer, os SIACs, construiu alguns aqui, teve um ali na frente do SEASA, teve um ali na saída, ali perto do viaduto, não é? Lá em Itabaiana, não é? Sim. Então, em vários locais. Que sistema é esse? É o sistema que a criança entra na escola às 6h30 da manhã e saía às 18 horas com café da manhã, com almoço, com aula de reforço, com esporte, com música. Ou seja, se aquilo tivesse tido continuidade, hoje o Brasil seria outro. O Rio de Janeiro, por exemplo, seria outro. Mas as questões, esses confrontos ideológicos que eu acho que são ruins para o nosso país, eles interrompem projetos que muitas vezes têm grande significado. Então veio Moreira Franco depois e acabou com os CIEPs. Então isso eu acho que foi um crime que foi cometido contra o estado do Rio de Janeiro e contra o Brasil como todo. O Bolsonaro tinha uma coisa muito bonita, aí já o pessoal de esquerda não gosta, que era as escolas militares.
é uma concepção de CIEPs militarizado, ou seja, ensino integral com a criança na escola. Se você colocar, por exemplo, nas manchas criminais, como o pessoal da área de segurança fala, se colocar uma escola em tempo integral, pode ter certeza que com o passar do tempo aquela mancha criminal vai se transformar numa mancha de prosperidade, de uma melhoria significativa no comportamento de uma comunidade. Sim. Mendonça, vamos falar sobre política nacional, mas de volta aqui na sua metropolitana, o WhatsApp liberado nessa entrevista com Mendonça Prado, ex-deputado federal. 996 11 9050. Foca, bom dia, Edivan, motorista de aplicativo, bom dia ao Mendonça Prado, a todos os ouvintes, a sua equipe. Foca, uma pergunta ao Mendonça Prado. Nesse cenário que hoje vivemos, né, Brasil, né, sociedade versus política, na visão do Mendonça Prado, os políticos do Brasil, principalmente os que estão aí no seu exercício, né, da função, eles merecedor de tudo que recebe do Estado, se tratando de assessoria, salário, benefícios, com o que eles oferecem para a sociedade brasileira hoje. O que eles recebem em troca é realmente merecido? Ou é só uma forçação de barra, onde a gente só paga pelo aquilo que não é visto? Pois não, Mendonça. Essa é uma provocação boa. Veja, as pessoas sempre comentam sobre essa questão. Eu digo sempre que os poderes, eles têm um percentual já estabelecido na Constituição, que são aqueles duodécimos, né? Então, os limites já estão estabelecidos em leis, e isso vem desde sempre. Eu não vou fazer essa observação, essa crítica, aí sim eu não vou fazer, porque eu já fui parlamentar e não me acho autorizado a fazê-lo, porque quando eu fui parlamentar, eu também tive os meus assessores. Se eu fizer uma crítica agora, eu estaria sendo, aí sim, demagogo e oportunista. Não devo fazer. Eu acho que o que está errado é aquilo que eu disse anteriormente. As emendas. É o modelo. Não, eu acho que é o modelo do país. Acredito que o país, apesar da nossa Constituição ser tão jovem, de 1988, mas ela já merece uma atualização mais profunda, não é? Para melhorar tudo isso. Você veja, você iniciou o programa falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu vou lhe dar outro dado, eu gosto muito de fazer referência a dados, falei sobre a questão das emendas. Olha aqui um dado que saiu a semana passada na imprensa nacional. Enquanto a Suprema Corte, Foca, dos Estados Unidos julgou pouco mais de 60 casos em 2024, 60 casos em 2024, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro analisou 7.700 em sessões colegiadas. 7.700 colegiados. Então, assim, o modelo do Brasil tá atrofiado, não é? E a respeito do que está acontecendo com o Bolsonaro? Em todos os lugares. Olha, o caso do Bolsonaro, eu vou falar tecnicamente, eu não quero me imiscuir também em questões de ordem política, até porque eu tenho amigos na esquerda, tenho amigos na direita e não estou no dia a dia. O caso do Bolsonaro, ele está totalmente errado. Bolsonaro não é presidente da República. Bolsonaro, especialmente aquelas pessoas, deveriam ter o processo iniciado no juiz natural de primeira instância. Está tudo errado. Então você leva um caso para o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, para resguardar, né, a Constituição do Brasil, e leva casos de delegacia de polícia para o Supremo Tribunal Federal. E tem outros aspectos relacionados à competência de um juiz, que muitas vezes está se misturando com a do promotor, a da parte, e às vezes até da vítima. Da vítima, não é? Moraes é a vítima. Que é a parte, né? É o juiz, é o promotor, é o delegado que investiga tudo, né? Então, eu não tenho mais o que falar. Falando sobre isso, nós estamos falando do nascedouro. E o nascedouro está completamente, no meu modo de ver, do ponto de vista técnico, errado. Então, tudo que nasce errado, a tendência é que chegue ao fim, né,
de uma forma atrofiada, errada. Eu vejo isso como um grande problema, porque realmente, e eu converso com muitos juristas, né? Não estou falando de uma coisa que eu falo só com políticos, eu converso com juristas e todo mundo percebe que está errado. E qualquer estudante de direito, no primeiro período de direito, ele vai entender que o processo está totalmente equivocado. Então eu vejo que a Constituição, ela está deixando brechas interpretativas que carece sim de uma atualização. No que concerne ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, aí eu me refiro especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Não vou responder, peço desculpas ao ouvinte, porque eu falar de deputado, falar de assessoria, falar de valores, de salários, de parlamentar, eu estaria sendo demagogo aqui, porque eu fui vereador, deputado e fui deputado federal, e em todas as vezes eu tive assessores, tive boa remuneração, e eu não me sinto autorizado, mas acho que o povo tem o direito de fazer os seus questionamentos. O senhor teve 3 mandatos de deputado federal? Tive 3 mandatos de vereador, tive uma passagem rápida pela Assembleia Legislativa e tive 3 mandatos de deputado federal. O senhor pensa em voltar, por exemplo, para a Assembleia? Rapaz, eu digo sempre que política, a sua vontade apenas não importa. Eu acho que eu teria a capacidade de dar uma bela contribuição para o meu estado. Mas quando você se afasta, as coisas não são tão fáceis. Porque você sabe que a política, ela exige, principalmente no estado pequeno como o nosso, de apenas 75 cidades, ela exige um contato permanente com o eleitorado. Porque as pessoas, elas que votam com você, quando você se afasta, se liga um, outro se liga outro, e o seu eleitorado se dispersa. Mas se surgir uma oportunidade, se o cavalo passar selado, pode ter certeza que eu monto. Muito bem, vamos aguardar, né? Para ver realmente se esse cavalo surge aí ou não. Inclusive o Fernando aqui tá ligado conosco lá no Augusto Franco, ele colocou o seguinte: e sobre o teto, mais de 40 mil marajás ganham no Brasil acima de 46 mil reais. O que é que o senhor acha desses ganhos aí de pessoas da justiça, juízes, desembargadores? Por exemplo, esse penduricalho do Tribunal de Contas, 35 milhões, que eles colocaram na cabeça que tinham direito e aprovaram. Nós brasileiros, geralmente, nós discutimos todos os assuntos sem analisar caso a caso. Cada caso tem a sua razão de ser. Eu desconheço, eu aprendi a não discutir aquele assunto que eu não conheço profundamente. Às vezes a gente ouve uma crítica genérica e não conhece os casos específicos. Existem algumas situações que a legislação permite, não é? Ela não veda, né? O caso de uma indenização, assim sucessivamente. Então, são questões que muitas vezes a gente critica, mas elas são legais e nós precisamos ter essa compreensão, porque se nós também não aceitarmos aquilo que é legal, nós estamos contrariando o próprio Estado Democrático de Direito. Existem leis, as leis são cumpridas e quando elas são interpretadas por técnicos do direito nas esferas adequadas, no Poder Judiciário, o próprio Ministério Público tem acesso às Cortes de Contas. Então eu não conheço os casos especificamente, eu não posso emitir uma opinião, mas eu devo dizer que, na maioria das vezes, eles são amparados pela legislação que está em vigor no país. Entendi. Mendonça, sobre esse tarifaço de Trump e a influência de Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca. Aí você puxou um assunto que eu gosto. Veja, eu acho que nós temos no mundo hoje uma guerra que muitas vezes as pessoas não tratam diretamente como se fosse uma guerra, porque para o mundo a guerra é apenas aquela que envolve o belicismo, os tanques de guerra, agora os drones, né? E outras tecnologias. Mas nós temos uma guerra econômica entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um país que participou ativamente da Segunda Guerra, mas não teve nenhum problema de destruição no seu território, ele saiu poderoso, rico, o país mais rico do mundo, a maior potência do mundo, e tem sido esse país desde aquele período. E logo após a guerra, o dólar, ele se tornou a grande referência para o comércio internacional, que anteriormente era o ouro. Sim.
E o dólar, ele está sendo levado em conta em toda a comercialização do planeta entre países que estão fora até da esfera de influência dos Estados Unidos. Hoje, 10% desse comércio já não é feito mais pelo dólar, já é feito entre moedas dos próprios países, não é? E isso tem afetado, inclusive, a economia dos Estados Unidos e a hegemonia americana no mundo. E quem é que soube se aproveitar bem disso? Olha, a China, há 50 anos atrás, era um país, vamos dizer assim, que se igualava ou era inferior ao Brasil. 50 anos depois, hoje a China tem a maior infraestrutura. É o país que já exportou mais manufaturados do que os Estados Unidos. Ou seja, a China está ameaçando fortemente a hegemonia americana do ponto de vista econômico e já começa a ameaçar do ponto de vista militar, segundo informações, porque eles são muito reservados. Sim. A gente não lê nada sobre isso. Então, o mundo está em guerra. Então o senhor acha que esse tarifaço é muito por conta da China? Não, influência direta somente da China? Por conta da China. E da minha opinião. Não tem nada a ver com a perseguição de Bolsonaro, o Bolsonaro, Big Techs, não, o Bolsonaro não, Big Techs tem também. O problema é o seguinte, que o nosso presidente Lula, que é um homem muito popular, um homem que ainda tem uma simpatia por parte da nossa população, indiscutivelmente, sim, mas ele tomou atitudes que eu acho que não foram adequadas para o momento histórico. Por exemplo, falar na alteração da moeda para comercialização. Você falar isso hoje no mundo é declarar guerra aos Estados Unidos. Segundo aspecto, você enaltecer demais a China, sem levar em consideração o histórico de relações comerciais que nós temos com os Estados Unidos, a China é recente, né? A China veio desse período de 2000 para cá, né? Com a compra das nossas commodities, especialmente o resultado do nosso agronegócio. Sim. Mas hoje a China é uma potência, indiscutivelmente, em outros setores. Hoje você anda no Brasil, você tem inumeráveis carros chineses, que você não tinha no passado. Então é por conta disso... Sem sombra. E o Brasil está sendo taxado. Sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida. Mas por que na carta de Trump ele colocou lá perseguição a Bolsonaro, as atitudes de Moraes, censura às Big Techs? Aí veja bem, aí vem questões, aí é uma opinião de um comentarista. Como eu sou radialista também, eu posso falar, espero não ser processado, pelo amor de Deus. Jamais. Já chega tanto processo. Veja, então o que é que eu acho? Eu acho que os Estados Unidos encontrou aqui um campo muito bom para essa polarização para os Estados Unidos, que lá não tem esquerda, viu? Que às vezes a pessoa fala, os democratas são esquerda. Os Estados Unidos são capitalistas na sua essência, são liberais na sua essência, então lá não tem socialismo. E todos, com certeza, lá estão contra esse discurso do nosso querido presidente Lula, de falar que nós devemos nos voltar para países como China, como Irã, como Rússia. Eu acho que não, eu acho que o Brasil ele tem que ter uma relação comercial com todos indistintamente. Os Estados Unidos foi muito importante para o Brasil. Se chegar em qualquer hospital, você vai ver a grande quantidade de produtos importados da América do Norte, dos Estados Unidos. Se você pegar as grandes indústrias brasileiras, você vai ver a quantidade de máquinas ou de máquinas com equipamentos dos Estados Unidos. Você vai ver a tecnologia. Todo mundo fala dos Estados Unidos, mas todo mundo tem iPhone, né? Todo mundo usa o Google, a Microsoft, todo mundo fala das Big Techs, mas todo mundo quer estar numa rede social americana. Então os Estados Unidos ele tem realmente uma influência muito forte e tem um papel relevante na vida do povo brasileiro. Agora, eu entendo que nós, especialmente o governante, eu não falo nem da oposição, nem de Bolsonaro. Bolsonaro é oposição. Sim. Bolsonaro é um cidadão que ele pode falar o que ele quiser, mas quem está no cargo de presidente não pode falar o que quer. Quem está no cargo de presidente, ele só pode falar aquilo que interessa ao Brasil. E ao Brasil não interessa agora nem se vincular à China, nem se vincular aos Estados Unidos, nem se vincular à Rússia, nem se vincular à Ucrânia, nem se vincular ao Irã, nem se vincular a Israel. Nós somos um país neutro. Nós temos muito problema aqui dentro para resolver. Nós somos um país pobre, um país que não aproveitamos as nossas oportunidades. Eu falei que a China cresceu em 50 anos. Por que o Brasil não cresceu em 50 anos? Porque não se investiu fortemente no seu sistema educacional, porque não se investiu em tecnologia, porque não se investiu em inovação, porque não
propiciou aos nossos empreendedores uma condição tributária para crescer. Nós temos uma elevada carga tributária que impede a geração de empregos e rendas e assim sucessivamente. Então eu acho que o país, nessa condução, o presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho aos petistas, Sim. que eu tenho muitos amigos petistas, acho que o presidente Lula errou feio. Sobre a questão dos bolsonaristas, o Bolsonaro pode falar o que quiser, porque o Bolsonaro, ele não é o presidente do Brasil, ele é povo, como outro cidadão qualquer. Então a palavra dele, nada é a mesma coisa, mas a palavra do presidente do Supremo, a palavra do presidente da República, a palavra do presidente do Congresso, são palavras que, eu diria, personificam o Estado brasileiro, e elas têm um significado muito importante. Por isso o presidente, na minha avaliação, comete erros sucessivos. Mendonça Prado, muito obrigado pela sua vinda aqui, força no trabalho e, evidente, vamos aguardar agora para ver se esse cavalo vai passar selado. Vamos lá, vou ficar de olho no pasto. Quem sabe Mendonça Prado não volta para a política e principalmente para a Assembleia, para aquecer as discussões na maior casa legislativa do nosso estado, que não é destaque, não é protagonista hoje no cenário político, lamentavelmente.